Santo Espírito de Deus, louvado seja teu nome. Glória, glória ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, louvado seja teu nome para todo sempre. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Estamos chegando para mais uma live, uma transmissão da Palavra de Deus. Nesse dia maravilhoso, 15 de outubro, dia do professor. Quero aqui mandar meu abraço especial para meus amigos professores, essas figuras tão importantes no cenário de um país. Professores são responsáveis pelo ensinamento de todas as profissões, né? Então nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dessas pessoas maravilhosas, por onde passa todas as pessoas, todos os acadêmicos. Então um abraço para você, professor, nesta data. Glória a Jesus, te louvamos. Boa noite, pastora Selma, nossa pastora, pastor João, lá em Palmeiras. Graças damos ao nosso Deus pela sua misericórdia. O título da nossa palavra hoje é Jesus, o único caminho seguro. Vamos falar de um tema muito especial, né? Graças a Deus, porque todos os temas que temos estudado são muito especiais. A palavra de Deus é maravilhosa. Cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, ela se renova em nossos corações. O Espírito Santo fala, né, do nosso interior e trabalha a nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos aprender mais e mais e mais e amar mais e mais e mais esta palavra, né? A palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre João capítulo 14. Nós vamos analisar os 6 primeiros versículos, tá bom? Então, abra sua Bíblia em João 6,14. Evangelho de João, tá bom? A palavra do Senhor hoje traz para nós, né? O Espírito Santo separou para nós um tema maravilhoso, um tema muito especial. Diz a palavra do Senhor, né? Em João 14. Vou ler na versão fiel, Almeida fiel. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Que maravilha. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Oh, glória a Jesus! Para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Espírito de Deus, toca nossos corações, toca nossos lábios para falar tua palavra nesta noite. Deus amado, abençoa, Deus, cada um dos ouvintes, das pessoas que estão assistindo. Que a tua palavra possa se colocar, possa penetrar no fundo, no interior da alma de cada um. Deus, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a Valci Alves da Silveira, lá em CDA, linda CDA. Um abraço para você, lá, para sua família, aí no nosso querido Pará. Meus amados, né, nós lemos aqui, né, um pequeno trecho, né,
do diálogo que Jesus teve com seus discípulos antes da sua prisão, né? Esse diálogo começa lá no versículo 20 do capítulo 12 e vai até o capítulo 17, né? Onde Jesus traça algumas orientações para os seus discípulos, alguns ensinamentos, né? Ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua crucificação, ele fala sobre a traição de Judas, sobre a negação de Pedro, e ele vai traçando aqui uma conversa muito interessante com os discípulos, preparando os discípulos para a separação, porque ele diz assim: eu vou para o Pai, né? Então, nesse contexto, nós lemos lá que ele celebra a ceia, né? Lava os pés dos discípulos, e no capítulo 13, né? Logo do versículo 21, está escrito: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, um de vós há de me trair. Veja bem que baque, meus amados, foi para aqueles discípulos ouvir esta palavra: um de vocês há de me trair. Então, para aqueles discípulos foi algo terrível, né? Muito difícil de assimilar aquela notícia que Jesus havia dado. Então, para simplificar e para facilitar, né, ele então separou Judas, e Judas foi tomar sua posição de buscar o soldado para prender Jesus. Ficaram então os 11, continuando aquela conversa, né, que Jesus estava tendo com eles, sobre a orientação de como ia ser após, né, durante aqueles dias do sacrifício de Jesus. Boa noite, minha cunhada Honorinda Valadão. Um abraço para você, né, para a família, para o Didi, para a Micaela, para o Lucas, pessoal maravilhoso aí. Suzete também apareceu por aqui. Abraço para você, minha irmã, minha cunhada. Deus abençoe vocês, tá bom? Então, como eu estava falando, irmãos, então aquela notícia que Jesus deu, naquela oportunidade para os discípulos, foi muito difícil. Um de vós há de me trair. Eles começaram então a debater-se com ele: quem será? Quem será de nós? Então Pedro falou para João, que era o discípulo que Jesus amava, e estava encostado no seio de Jesus: pergunta para ele quem que é. Mas Jesus disse: aquele que eu der o pão molhado, esse há de me trair. E ele então, tendo separado Judas saiu naquela oportunidade para ir então buscar os soldados que iriam prender Jesus. E Jesus continuou o seu diálogo, né? No versículo 36, né, fala do capítulo 13, né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Era a pergunta que Pedro fez para Jesus, que Jesus tinha falado que ia partir, né? Ele precisava partir. Então, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Olha que palavra, né? Que promessa maravilhosa Jesus está dando para Pedro. Não pode ir agora, mas depois me seguirás. E Pedro disse então: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Por ti eu darei a minha vida. E Pedro estava sendo muito autêntico, irmãos. Realmente ele estava sendo sincero, né? Ele estava disposto, pelo amor que ele tinha ao Senhor, de entregar sua vida por Jesus, caso fosse necessário. Certo? José escreveu aqui: um desses lugares na casa do do Senhor, do Pai, né? Ela quis dizer, é dela. Amém, irmão. Um desses lugares é seu, né? Que bom, né? Que bom. Então, o que acontece? Então Pedro falou assim: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Estou disposto a entregar a minha vida, se for preciso, por ti, para te defender, né? E vocês sabem o que aconteceu, né? Quando prenderam Jesus, Pedro sacou de uma espada e enfrentou os soldados, né, dos sumos sacerdotes, né, ferindo um deles. Mas não é tema de nossa conversa hoje. Então, no versículo 38 do capítulo 13, fala assim: respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Jesus indagou Pedro: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes.
Meus amados irmãos, veja a situação que aqueles discípulos ficaram. Primeiro, Jesus disse que um deles há de trair. E Jesus revela que era Judas Iscariote, e Judas já se manda. Depois Pedro, se dispõe a defender Jesus toda a sua força. E Jesus disse: na verdade, Pedro, tu darás tua vida por mim, mas hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então os discípulos não entenderam muita coisa, porque era algo muito forte, para eles naquela oportunidade, de assimilar tudo aquilo. De repente, os discípulos que eram 12 ficaram só 11, porque um traiu o Senhor. E de repente Jesus disse para o líder deles, Pedro disse: tu hoje há de me trair, me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então os discípulos ficaram muito tristes, Aí começa então a nossa história aqui. Jesus disse para ele, versículo 1 do capítulo 14 que nós lemos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Veja, irmãos, este versículo é de forma maravilhosa. O que Jesus está dizendo? Olha, a solução para tudo é crer em Deus, é ter fé em Deus, é colocar os seus problemas diante de Deus. Vocês estão tristes? Estão com o coração turbado? Estão com o coração aflitos? Então creia em Deus e creia também em mim. Então, quando nós lemos esse texto, eu achei interessante, porque na versão NTLH, ou seja, na versão da linguagem de hoje, diz, fala que os corações deles estavam aflitos, muito angustiados. E Jesus disse: olha, a solução é crer em Deus. Creia em Deus. Creia, confia em Deus. Confia em mim também. Aí continua o versículo 2. O versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha só a promessa que Jesus fez para aqueles discípulos, porque eles estavam muito tristes. Então Jesus, primeiro diz: vocês têm que ter fé, vocês têm que confiar, vocês têm que crer, irmão? Porque a solução daquele discípulo naquele momento de tristeza que ele estava, de aflição que ele estava, porque o mestre havia dito que ia ser morto, ia ser crucificado, ia embora, ia largar eles lá, E de repente um deles trai o Senhor, o outro vai negar. Era muita coisa para a cabeça deles naquele momento. Então estava com o coração muito perturbado. Mas Jesus disse: para que isso? Basta crer em Deus, basta crer em mim, porque eu tenho as promessas de solução para este problema, para a solução para a vida de vocês, Então o que acontece? Eu estava analisando isso. Essas coisas acontecem com todos nós, amados. Quem de nós de repente não passa por problema, por aflições, por dificuldade? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus em nenhum momento, a palavra de Deus em nenhum momento, promete que a nossa vida com Deus vai ser uma maravilha, não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter crise financeira. Jesus nunca falou isso, Jesus sempre disse: olha, no mundo tereis aflição. No mundo vocês vão turbar o coração de vocês. No mundo vocês vão sentir angústia. No mundo vocês vão sentir às vezes desespero. Assim como aquele discípulo sentiu, nós também sentimos às vezes. Quem não passa por problema de enfermidade? Quem não passa por problema financeiro? Por vários problemas emocionais? Famílias que passam por divórcio, famílias que têm filhos desestruturados, Tudo isso é motivo para turbar os nossos corações, para trazer tristeza para a nossa alma. Mas Jesus chega e diz: não perturbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês, não fiquem aflitos, não se preocupe, creia em Deus e creia também em mim. A solução primeira é essa. Das 4 soluções que Jesus colocou diante dos discípulos, a primeira era essa: crer em Deus, crer em Deus. Vocês lembram, semana passada nós falamos sobre fé, E Jesus diz lá no versículo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, diz: será que quando eu voltar haverá fé na terra? Por quê, irmão? Porque o povo está vivendo de solução.
A sociedade hoje, a sociedade moderna está vivendo dissoluta, né? Às vezes não crê em Deus, está com o coração turbado, está com o coração aflito, mas não coloca a sua confiança em Deus, não coloca a sua fé em Deus, e por isso as coisas vão dando para um lado ou para outro, tá? Mas Jesus continua dando as promessas de soluções para ele, de consolo, de conforto. Amém? Glória a Deus. Boa noite, minha querida Gercileide Valadão Herculiane. Um abraço para você, minha filha. Deus te abençoe. Damos graça por a sua vida. Então, o que acontece? Então, Jesus diz, né, para eles, olha só, na casa do meu pai, né, eu dei a primeira solução para vocês. Vocês creem em Deus e creem também em mim. Olha, na casa do meu pai, para onde eu vou, há muitas moradas. E é interessante, a princípio do momento nós pensamos que existe no céu, né, na moradia celestial, né, várias casinhas para nós, né, várias moradas, né. Mas na verdade Jesus não está falando isso. E quando nós vamos ler, por exemplo, na versão atual, da Bíblia atual, diz: na casa do meu pai tem muitos quartos. E na versão NVI diz: na casa do meu pai tem muitos aposentos. Então dá a ideia de que é uma casa muito grande, com várias divisões, com vários apartamentos, com várias suítes, né? Cada um de nós teríamos, né, um ponto de morada especial, né, um lugarzinho. Mas não é assim, irmão. Jesus não está falando de um espaço geográfico. Jesus está falando do seio do coração de Deus. A casa, a morada do Pai é a presença de Deus. Estar na morada do Pai é estar no coração de Deus, é estar na presença de Deus, é viver segundo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Que maravilha de promessa! Que maravilha de promessa! Então, na casa do meu pai tem muitos lugares. O coração de Deus é imenso, né? A presença de Deus cabe a todos nós. Nós não vamos precisar de casinha para morar no céu. Para quê? Lá não vai ter chuva, lá não vai ter sol, porque o Senhor vai brilhar. Lá não vai ter lua, lá não vai ter frio, lá não vai ter calor. Então não tem casinha, quartinhos, não tem. Vocês estão entendendo? Então aqui Jesus está tratando de uma figura de linguagem, está dizendo: olha, na presença de Deus, na casa do meu pai, no coração de Deus, aonde eu vou estar, né? E eu quero que os irmãos meditem naquilo quando João, lá em Apocalipse, viu aquela visão do trono de Deus. Quem estava lá, né? Jesus estava à direita de Deus. Então lá é o céu, né? E o céu é céu porque Jesus está lá para nos esperar. Amém? Glória a Deus. E essa promessa que ele deu para os discípulos foi muito importante. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele quis dizer: na casa do meu pai, no céu tem muito espaço para vocês. Eu vou para lá, vou preparar um lugar para vocês. E vou voltar para buscar, né? Sempre eu entendi, irmão, durante muito tempo, desde a minha conversão, essa ideia de um espaço físico, né? E Jesus foi para o céu e foi construir um lugar para nós, né? Foi fazer um lugar, né? Preparar um lugar fisicamente, mas não é. Jesus não tornou-se engenheiro civil para construir morada, né? Porque ele é a morada. Ele é a morada daqueles que buscam a sua presença e o seu refúgio. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, nós temos a morada eterna, né? A presença de Deus, o coração de Deus, onde Jesus está, os céus. Tá bom, irmãos? Né? Assim nós vamos entendendo então. Então essa foi a segunda promessa de consolo que Jesus deu para os seus discípulos. Primeira: vocês estão tristes? Vocês estão com o coração turbado? Então creia em Deus. Coloca sua confiança em Deus, mas coloca também em mim, né? Coloca também sua confiança em mim. E depois ele diz a segunda promessa de consolo, de conforto para aquele discípulo que estava tão triste. Olha, eu vou para o céu, eu vou para a casa do meu pai. Ele falou: vou para a presença de Deus e lá tem lugar para vocês. Eu vou preparar este lugar para vocês.
E quando estiver preparado, eu volto. E é interessante, irmão, essa preparação aqui, Jesus se refere à sua morte na cruz, porque naquele momento que Jesus subiu a cruz do Calvário, que entregou a sua vida ali, ele tomou a chave da morada celestial, né? E ficou com ela para que nós possamos ter acesso ao coração de Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos acesso às moradas celestiais. Ah, Senhor maravilhoso, glória nós te damos por tantas maravilhas. Então Jesus foi preparar lugar na cruz do Calvário. Ali ele se entregou, ali ele obteve o acesso para nós. Ali ele adquiriu o acesso. Então, ele tem o acesso, mas a chave está com cada um de nós agora, irmãos. Jesus entregou para nós a chave da nossa morada no céu. E qual que é a chave, irmão? Nós confiar em Jesus, aceitar Ele como nosso Salvador, como nosso intermediador. Então, quando nós aceitamos, nós estamos com a chave na mão para ter acesso às moradas que Ele foi preparar para nós. Que maravilha! Então, quando Jesus estava na cruz, Ele estava preparando o acesso nosso junto ao Pai. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos moradinha no céu, não teria morada no céu, não teria aposentos no céu, um lugar na presença de Deus. Mas Jesus morreu e com a sua morte, ele tomou posse do acesso ao céu, né? E nos entregou a chave. Então, isso está conosco. Então, para que nós possamos tomar posse, só precisamos aceitar Jesus, viver segundo a palavra de Deus, e assim nós temos acesso às moradas celestiais. Essa foi a segunda promessa de conforto que ele deu aos discípulos. E a terceira, né? Ele disse: Jesus, eu estou indo preparar um lugar. E na verdade, né, os discípulos pensaram que eles estavam indo para algum lugar muito especial, realmente estavam, mas nesse momento ele estava indo preparar um lugar, se entregando na cruz, ser crucificado. Ali ele estava preparando um lugar para nós. E a Bíblia diz que ele desceu até ao centro do inferno e tomou de Satanás a chave da morte e trouxe e nos colocou e nos deu vida permanente. Hoje nós temos vida eterna, porque ele tem a vida eterna e ele é a vida. Amém? Ô meu amigo, meu irmãozinho Lupercio Reis Rocha, está assistindo conosco também, né? Amém? Abraço para você, para a irmã Zeni, para Maria do Carmo, que agora é Maria Rocha, né? Tá me querendo me confundir, né? Maria Rocha, pro Pedrinho e pro Zé Fernandes. Para Dona Carmelina, um abraço para ela também, né? Aí esqueci na última quinta-feira de falar o nome dela, tá? Mas ela está no meu coração, tá bom, irmão? Graças a Deus. Então, Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele não foi construir casa, irmão. Ele não se tornou engenheiro civil, construtor. Não. Ele construiu as nossas casas na cruz. Nossa casa foi construída a gotas de sangue. Nosso acesso ao Pai, nosso acesso às moradas celestiais foi construída com gotas de sangue, com sacrifício, com açoite, com pregos, com coroa de espinhos. Ele preparou nossa morada, foi assim, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti, há alguns anos atrás, né, ele falava, tinha um dito muito interessante, que Jesus se preparou a morada. E qualquer coisa boa que a gente fazia, a gente dizia assim, é o mais um tijolinho, né? Isso é claro que é uma figura de linguagem, né, irmão? Jesus não estava colocando o tijolinho, porque o tijolinho que coloca somos nós, né? O nosso acesso, Jesus nos entregou a chave através do seu sacrifício, a chave simbólica, uma figura também que eu estou usando aqui hoje, a chave simbólica das moradas celestiais. Só que nós só podemos ter acesso a essas moradas quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Ele como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Único.
quando nós aceitamos Ele como o nosso Salvador, aí nós temos acesso às moradas celestiais, aonde Ele foi preparar. À direita do Pai, Ele está lá, à direita de Deus. Porque João viu Ele lá. Quando João subiu, teve aquela visão lá em Apocalipse, ele viu os 24 anciãos e o Cordeiro, o Senhor Jesus. Ele estava lá, pronto para nos receber, pronto para nos colocar nos braços, para receber cada um de nós que o aceitou. Mas é aceitar, irmãos. Sabe, as pessoas às vezes brincam de aceitar. Eu aceito mais ou menos. Não, irmão, nós temos que aceitar sem reserva, sem restrições. Porque aqueles discípulos estavam com o coração turbados, aflitos, né? Porque eles ficaram com medo, porque Jesus disse que ia embora. E Tomé disse: eu não sei o caminho, não sei nem para onde o senhor vai. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Vamos continuar, irmãos. Então, a terceira promessa, a quarta promessa, né, que Jesus deu para eles: eu virei outra vez. Oh, maravilha! Sabe, irmão, eu virei outra vez. E como nós temos certeza disso, irmão? Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é autêntica, a palavra de Deus diz que Ele virá outra vez. Ele diz com seus próprios lábios: eu vou para o Pai, mas vou voltar para buscar vocês, aqueles que me aceitaram, aqueles que pagaram preço, aqueles que construíram as suas moradas com tijolinho de fé, simbolicamente. Amém? Dona Rosa Luz, minha irmã querida, abraço para você. Oh, glória a Deus, irmã Rosa. Dani Santos, minha líder da nossa célula, um abraço, tá bom? Então, amados, esta palavra ela é tremenda, né? A casa do Pai é o coração de Deus. Estar na casa do Pai é estar na presença de Deus. Estar na casa do Pai é usufruir do amor de Deus. Isto é casa do Pai. E Jesus preparou isso através do seu sacrifício. Ele abriu acesso para nós estar na casa do Pai. Ele preparou lugar na cruz do Calvário. Ele tomou a chave do inferno. Hoje nós temos total acesso, porque Jesus tomou para nós o acesso. Amém? Boa noite, Iris. Para você um abração. Ele está dizendo aqui: boa noite na paz de Cristo. Né? Will Souza. Né? Deus te abençoe. Tá bom? Olha só. Por que, irmão, que na verdade nós estamos falando que a casa, o aposento, as moradas de que fala a palavra de Deus, ela é um sentido figurado, porque Jesus preparou na cruz do Calvário. Veja o que diz Mateus 25:34. Aqui está a solução. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, falando de Jesus, então dirá Jesus aos que estiverem à sua direita, falando das ovelhinhas: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Jesus! Desde a fundação do mundo, Deus já preparou lugar para aqueles que o amam, para aqueles que o aceitam, para aqueles que pagam o preço. Desde a fundação do mundo, o reino está preparado para nós. Mas precisava Jesus ir lá, né, e tomar posse do acesso e nos entregar a chave pela fé. Oh, glória, glória. Precisamos dar glória, precisamos dizer aleluia, porque isso é maravilhoso. Amém? Maria Rocha apareceu aqui. Olha, você é a Maria do Carmo, tá bom? Tô brincando, tá? Tô brincando. Bom, um abraço para você, Maria Rocha. Meu pastor querido Adélio Freitas, abraço para você, meu pastor.
né, líder de nossa célula Guerreiro Valentes. Tá bom, mas vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, a morada, a nossa herança, o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Só precisa nós tomar posse. Jesus nos deu a chave, chave simbolicamente falando. Jesus nos deu o código. Jesus nos deu o direito. Jesus abriu as portas. Então cabe nós aceitar, irmãos. Aceitar. Né? O marido do carro não tá rindo aqui, né? Tá bom, né? Tá certo. Mas tá bom, para mim você sempre é a Maria do carro no meu coração. Tá bom, minha querida? Não tem problema. Então, no versículo 4, né? Diz, vamos falar para o versículo 4, né? Mas Jesus disse para ela, vocês sabem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde vou. Mas por que Jesus falou isso, irmão? Porque Jesus estava com os discípulos há 3 anos falando isso. Há 3 anos ele estava dizendo, olha gente, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Durante 3 anos Jesus falou isso quase que diariamente. Jesus falou que ele haveria de ressuscitar. E ele citou até o sinal do profeta Jonas. Ele havia de ressuscitar. Então, os discípulos não assimilaram isso. Então Jesus disse, vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou. Eu tenho falado isso todo dia para vocês. Mas aí Tomé, sabe quem que é o Tomé? É o Dídimo, né? Diz Tomé, Senhor, olha só, ele falou em nome dos discípulos. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Olha que pergunta, irmãos. Nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Mas Jesus estava falando porque ele tinha se referido a isso durante muitas vezes. Muitas vezes. Né? Então Jesus tinha falado. Né? Só um instantinho. Glória a Deus. Né? Eu fico muito feliz quando eu falo do amor de Deus, do céu. É para onde nós vamos, irmão. Né? Sabe que o homem perdeu o intuito de chorar. Se derramar diante de Deus, né? Ninguém não chora mais. Que carência de lágrimas. Oh, meu Deus. Pastora Janete Figueiredo, um abraço para minha pastora lá de CDA. Deus abençoe a senhora, o pastor Antônio, né? Família toda. Glória a Jesus. Então Tomé disse, Senhor, eu não sei para onde o senhor vai, nós não sabemos. Como nós vamos saber o caminho? Mas Jesus disse, mas Tomé, durante 3 anos eu estive com vocês. Durante 3 anos eu falei para vocês. Durante 3 anos eu expliquei para vocês que eu haveria de morrer, haveria de ser crucificado, haveria de ressuscitar o 3º dia. Mas aí ele deu a grande resposta. A grande resposta, no versículo 6. Tomé disse que não sabia o caminho. Jesus disse, olha, como assim? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai alcançar a morada celestial, ninguém vai para a presença de Deus a não ser por mim, porque eu sou o caminho que leva a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo a profundidade deste versículo, irmãos? Existem três fatos importantes nesse versículo. Primeiro, ele diz, eu sou o caminho. Né? Tem um ditado popular que diz que todo caminho leva a Roma. Né? Você viu essa conversa? Mas será que todo caminho leva a Deus? Mas não leva mesmo. Existem muitas religiões. Existem muitas autoridades eclesiásticas, santos,
né? E santos, e tantas coisas que se fala, mas a verdade, irmão, somente Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque nem todos os caminhos levam ao céu, porque só existe um caminho, né? Veja o que diz em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Eu falei que estava preparando morada lá na cruz do Calvário. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele entregou a sua carne. Ele morreu na cruz, Ele preparou a nossa morada no céu, foi na cruz, derramando sangue. Cada tijolinho daquele era, cada gota de sangue era tijolinhos que Ele estava colocando na nossa morada. Amém. Glória a Deus. E diz mais, segundo Pedro, não vou correr aqui porque o tempo é uma maravilha. Oh, Deus maravilhoso. Segundo Pedro 2,15 diz, os quais, né, deixando o caminho direito, olha, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui segundo Pedro está falando aqui do povo de Moabe, dos moabitas, que deixaram o caminho direito, que deixaram Deus e seguiram a Balaão, que era um profeta de mentirinha. Caminho, irmão, só Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro. Qualquer um que aparecer é atalho. E atalho, irmão, não dá lugar nenhum. João 10:2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tá falando? Todo caminho tem porta. E só Jesus pode entrar pela porta, porque Ele é o pastor das ovelhas, que somos nós. E esse versículo aqui, 1 Timóteo 2,5, irmãos, é tremendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aqui cai por terra qualquer possibilidade de existir outra coisa, outro caminho, outra entidade que possa nos levar a Deus. Cai por terra. Porque só existe um mediador, há um só Deus, e só uma pessoa nos faz intermediação entre nós e Deus. Só uma pessoa faz o caminho entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Aqui não tem ninguém mais, não tem Pai de Santo, não tem figura nenhuma de santidade. Só Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Vocês estão entendendo? Irmãos, isso é para glorificar a Deus. Isso é para passar a noite inteira dando glória. Eu sou o caminho. Tomé, como tu não sabes onde é o caminho? Como tu não sabe para onde eu vou? Como que vocês não sabem o caminho? Porque eu sou o caminho. Eu estou diante de vocês. O caminho sou eu. E o caminho não é só para os discípulos, não, irmão. É para mim e para você. O sacrifício de Jesus não foi somente para os discípulos. Foi para todo aquele que aceita o seu nome, conforme está escrito lá em João capítulo 1. Todos aqueles que creram no seu nome, Ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Oh, que maravilha. Amém? Depois Jesus diz para ele, olha, eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade absoluta. Estão entendendo?
Verdade absoluta. Eu sou a verdade. Não existe outra verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis quem, irmão? Conhecereis Jesus. Jesus. E o próprio Jesus disse em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus já nos libertou da cruz. Ele já nos tornou livre. Ele quebrou todo o jugo da escravidão que existia sobre nós. Lá em Colossenses diz: ele pagou, ele rasgou a escritura de dívida. Não existe mais dívida. Não existe razão para que Satanás nos acuse de nada, porque Jesus já pagou o preço e ele nos fez livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe condenação. Paulo escrevendo em Romanos diz: não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe. Estão entendendo? É profundo mesmo. Muito profundo. Mas é algo que tem que nos emocionar, que tem que tocar nossas vidas, irmão. Nós temos que parar com essa coisa de viver em atalho, em caminho mais ou menos, em solução mais ou menos. Não, a solução é Jesus. Nós estamos com o nosso coração triste, turbado, aflito, a solução é Jesus. Porque ele já preparou lugar para nós nos céus. Amém? E ele disse mais ainda. Ele disse 3 coisas interessantes. Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Alguém está vivo aí? Pois é. Essa vida aí que você está com ela, não é sua não, é de Cristo. É a vida de Cristo em você. Como Paulo falou: portanto já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Enquanto nós estamos querendo viver a nossa vida particular, nós não temos morada no céu. Nós temos que deixar Cristo viver em nós. Como Paulo falou: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. 1 João 5,11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está em Jesus Cristo, seu Filho. Anote aí 1 João 5,11. Esta vida está em Jesus. Por quê? Porque ele preparou a nossa morada na cruz. Enquanto ele estava sendo crucificado, estava sendo morto, ele estava preparando a nossa morada no céu. Para que um dia ele venha, ele volte para nos buscar. Sabe, irmão, isso é tão certo, mas tão certo, que vai acontecer. Como a luz que está aqui sobre mim. Porque a palavra de Deus nunca falhou. A própria palavra diz que o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus nunca passará. Né, irmã Rosa? Nunca passará. Então Jesus vai voltar, irmão. Eu creio. A minha fé, aquilo que eu não vejo, vai me dar convicção de que ele voltará. E que ele já preparou um lugar para mim, ao lado de Deus, na presença de Deus. Né? João 6,48. Eu vou adiantar um pouquinho porque o meu relógio é bom. Diz: eu sou o pão da vida. Pão da vida. Diz lá que os israelitas comeram maná e morreram.
Mas quem come de Jesus Cristo não morre, tem vida eterna. E a vida é esta. A vida está no Filho de Deus. 1 João 5,11. 1 João 5,12, logo em seguida, diz assim: quem tem o Filho, né? Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Pronto. Está explicado. Eu sou a vida. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, aí encerra-se todo o propósito daquele diálogo que Jesus teve com os seus discípulos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Né? E para encerrar a nossa resenha bíblica, João 5,40 diz: e não quereis vir a mim para terdes a vida? Não queres vir a mim para ter a vida? Então, irmãos, quando Jesus fala para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é tudo isso. Não existe outro caminho que nos leva a Deus. Não existe. Só Jesus. Não existe outra verdade. Só Jesus. Não existe vida fora do Filho de Deus. Só Jesus é a vida. Amém? Só Jesus. Então que nós possamos nesta noite, irmão, deglutir esta palavra. Começando do versículo 1. Não turbe o vosso coração. Essa palavra significa: não fique triste. Não se aflija. Crede em Deus. Coloca a sua fé em Deus. Coloca a sua fé em Jesus. Problema, irmão, todos nós temos. Todos nós passamos por, às vezes, enfermidades. Toda vez passamos por crise financeira. Famílias, às vezes, infelizmente, até se separam. Filhos, às vezes, né, que estão afastados de Deus, e nós temos que buscar para Deus. Todos nós temos os problemas. Jesus não disse que não teríamos. Ele diz: no mundo tereis a aflição, mas eu venci o mundo. Amém? Então, quando você estiver com problema, com o coração aflito, com dificuldade, crê em Deus. Crê em Jesus. Ele foi para o céu, mas foi preparar lugar. Ele já preparou o lugar para nós. Na cruz do Calvário, Ele preparou. E foi para a presença de Deus. E Ele está à direita de Deus. Porque João viu Ele lá, para nos receber. Amém? E um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará para nos buscar. E diz assim: porque se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu nunca menti para vocês. Eu vou preparar os lugares. E Ele foi. Morreu na cruz. Preparou o lugar para nós na cruz do Calvário. Foi para o céu. Está à direita de Deus. Porque a casa do Pai é a sua presença. A morada do Altíssimo é a sua presença. O esconderijo do Altíssimo é o coração de Deus, onde nós devemos estar. Amém? Glória a Deus, então. Muito agradecido ao Senhor Deus maravilhoso, que esta noite falou aos nossos corações. Estamos encerrando esta palavra de hoje, esta transmissão, dando graças a Deus, Entrega a Jesus Cristo. Ele está voltando para nos buscar, pastora Céu? Verdade, pastora. Ele está voltando. E eu sempre falo que na estrada que a gente de Conceição do Araguaia para a Redenção,
eu ainda tenho uma placa de uma igreja irmã que diz assim: prepara-te como se Jesus voltasse amanhã. Muito interessante, né? Eu achava aquela placa, sempre achei ela muito futurista, porque nós temos que estar preparados como se Jesus volta agora, hoje. Mas eu entendo a placa lá, tá? O sentido foi bom. Prepara, como se Jesus voltasse agora, hoje. Ele foi preparar lugar, já preparou. Ele foi para a morada do Pai, já foi. Está à direita de Deus, junto com os 24 anciãos, os 4 seres viventes ali, onde os anjos, os serafins e querubins dão glória a Deus o dia todo, a noite toda. Mas não, noite não, porque lá não tem noite, né? Que maravilha. Amém? Meu abraço especial a cada um dos irmãos que assistiram esta noite. Pode compartilhar esse vídeo quantas pessoas se quiser. O objetivo desse vídeo, dessa transmissão, é levar a palavra de Deus. Então compartilhe no seu Facebook, tá? Daqui a pouco ele vai estar no YouTube, no meu canal Francisco Gomes Carvalho. Você pode entrar lá, procure dar um trabalhinho para achar onde você acha. Compartilhe também, né? Curte, né? Escreva. O objetivo daqui é semear a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a quanto mais pessoas, melhor. Amém? Glória a Jesus. O meu abraço especial aos professores, a todas as pessoas que nos assistiram. Grandioso Pai, grandioso Deus, louvamos a Ti, ó Deus, Pai, por esta palavra que falou tão profundamente ao meu coração. E sei, Pai, que falou o coração dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que assistiram, daqueles que ainda vão assistir. Pai querido, Deus amado, esteja com cada um. Abençoe cada família, Senhor. Cada família. Ó Deus, toca o coração de cada um. Converta os pais aos filhos. Converta os filhos aos pais. Ó Deus, Pai, que nós possamos ter direito à morada celestial. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.